Oi gente, tudo bem? Aqui é a Evelyn. Bom, estamos de volta nesse vídeo para falar sobre como é viver de arte. Vamos começar primeiramente dizendo que não é fácil viver de arte no Brasil. Começando por aí. O Brasil, ele apoia bem pouco, né, a parte artística, assim. Então é bem complicado. E isso que o governo atual acaba dificultando ainda mais a situação, né? Mas tudo bem. Vou falar especificamente viver de arte sendo professor de dança. Eu sou professora de dança. Eu sou professora de dança há 3 anos, né? Mas danço desde os meus 8, 7 anos de idade. 15 anos da minha vida foram apenas dançando, sendo coreografada, participando de competições, participando de batalhas, participando de eventos e convenções de dança. E agora eu passei pro outro lado. Agora eu sou professora. Muita gente me pergunta, como que dá pra dar aula, como que dá pra se sustentar sendo professor de dança? Professor de dança ganha quanto, trabalha quanto, enfim. Vou falar isso aqui pra vocês claramente. Um professor de dança, ele ganha cerca de 30 a 50 reais por hora aula. Isso varia de onde você está dando aula, né? A escola que você dá aula, o local, quantos alunos sua turma tem. Então tem escola que... Gente, babei. Tem escola que paga, tipo, por tanto de aluno. Se você tem até X alunos, você ganha, sei lá, tanto. Se você tem até 10 alunos, você ganha mais. Se você tem mais alunos, você ganha mais. Entendeu? Então isso varia de escola para escola, de lugar que você dá aula. Se você dá aula no centro de São Paulo, por exemplo, né, o valor da sua aula vai ser um valor. Se você dá aula no interior, vai ser outro valor, né? Então entre 30 e 50 reais é o mais comum. O professor, ele dá cerca de 1 hora e meia de aula. Então isso varia também do tipo de aula que ele vai dar, né, do professor mesmo, porque tem professor que gosta de dar 1 hora e 15, 1 hora e meia de aula. Eu sou uma professora de 3 estilos diferentes, né? E nas 3 aulas eu dou 1 hora de aula. Eu sou professora de hip hop, K-pop e estileto. Existem muitas perguntas sobre o que eu preciso para ser um professor de dança. Tem escolas que pedem certificação. Então, em algumas escolas você vai precisar ou ter faculdade, né? Ou ter algum curso que você tenha feito, permita dar aula de dança, permita dar aula, sabe? Você dançar e você dar aula são coisas bem diferentes, né? Inclusive, quando eu comecei a dar aula, eu aprendi muito isso. E eu tive professores muito bons. Eles me ensinaram muito o caminho das pedras, porque eu sempre fui dançarina a minha vida inteira. Mudar de uma hora para outra de dançarina para professora foi um pouco difícil, mas eu estudei bastante isso. Tenho estudado e aprendido diariamente, né, com o meu trabalho, e tem sido muito bom. Uma pessoa que dá aula de dança, ela precisa saber instruir os alunos, ensinar, ter paciência com cada tipo de pessoa, cada tipo de aluno, né? Tem alunos deficientes, tem alunos que têm muita timidez, né, no começo, tem alunos que não quer estar ali, que não quer fazer a aula, né? Que às vezes o pai e a mãe obrigam o filho a fazer alguma atividade. Então você tem que ter todo esse jogo de cintura para conseguir fazer a aula ser uma coisa gostosa, ser uma coisa leve e que a sua aula acrescente um pingo de felicidade na vida daquela pessoa. Eu falo que essa é a parte mais importante para mim de dar aula. Assim, eu tá contribuindo na vida dos meus alunos de alguma forma me faz muito feliz. Eu não posso ficar falando muito isso, senão eu vou chorar, ó. Meu olho já se enche de lágrima aqui. Mas, enfim, estar contribuindo pra vida de alguém, de alguma maneira, já é incrível. E com a dança é melhor ainda, né? E muita gente sabe, a gente sabe, né? Às vezes a pessoa passa por um dia muito difícil, trabalho, família, filhos, né, namorado, namorada, e chega na aula, esquece tudo, sabe? Descarrega, espairece a mente, não sei se é assim que fala. Então a aula às vezes é a válvula de escape, a aula de dança é a válvula de escape que muitas pessoas têm. Inclusive pro professor, porque já teve muitas vezes, inclusive no ano passado, né, ano de 2020, foi um ano muito tenso na minha vida. Aconteceram muitas coisas
complicadas, foi um ano muito puxado. E aí, quando eu comecei a dar aula, eu senti como se eu tivesse, tipo, me libertando de toda aquela prisão ruim, negativa. Então, assim, pro aluno é muito bom fazer uma aula de dança porque ele esquece os problemas dele. E pro professor também. É incrível. A aula de dança é maravilhosa. Vou parar de falar muito aqui, senão eu não... Senão não acaba esse vídeo, né? Vira eterno. Então, continuando. O professor de dança, ele ganha cerca de 30 a 50 reais, né? Por hora aula. Muitos professores de dança dão aula todos os dias. Muitos professores dão várias aulas por dia. Dão aula de manhã, dão aula à tarde, dão aula à noite. Em várias escolas diferentes. Eu mesmo dou aula em 4 escolas diferentes. E aí o salário de um professor que dá aula todos os dias é cerca de, sei lá, umas 3 aulas por dia, chega a uns 2 mil e pouco, 3 mil e pouco, dependendo do valor que ele ganha. E dependendo do tanto de aulas que ele dá. Então isso é bem relativo, mas é cerca de esse valor que eu falei pra vocês. O professor, ele também tem gastos com a gasolina que ele tem pra se deslocar de uma escola pra outra, todo o estudo que ele teve pra ser um professor, não é do dia pra noite. Então tem estudo, tem dedicação. Pra ele preparar uma aula, não é 2 minutos, montei uma aula, vou passar. Não. Por aula, dependendo da aula que eu for passar, a mais fácil eu demoro cerca de 1h30, 2h30 para preparar a aula, de montar a aula, como eu vou passar a aula, quais dúvidas os alunos podem ter, como eu vou passar isso devagar, como eu vou passar isso rápido. Não é só montar uma aula. O professor se dedica bastante, valorizem os professores. Tem escolas que não precisa de certificação para dar aula, né? O professor precisa ter uma experiência que mostre que ele saiba do que ele está falando, sabe o que ele está ensinando e sabe ensinar. Que você saber fazer e você saber ensinar são 2 coisas diferentes. O professor de dança no Brasil, ele não é super valorizado como deveria e faz tanta diferença, né, na vida das pessoas. Então eu acredito que poderia ser muito mais bem valorizado. Espero que esteja certa essa frase. E é isso, gente. Queria dizer pra vocês mais ou menos como que é ser professor de dança no Brasil. Não é fácil. É uma coisa que é possível viver. Pago minha faculdade com as minhas aulas de dança. Viver da dança tem sido pra mim uma realização de um sonho. Porque eu sempre trabalhei, né, em empresa privada. Sempre foi das 8 às 5, segunda a sexta. Sempre foi essa rotina comum. Eu me via presa dentro da empresa. E aí eu falava, cara, mas eu posso dar aula de dança. Eu quero viver de arte. Então o que eu posso fazer pra mudar o meu cenário agora? E aí foi quando eu pedi demissão do meu emprego, né? Já tava lá fazia uns 2 anos e pouco. Mas eu sabia que não era aquilo que eu queria pro resto da minha vida e eu não tava me sentindo feliz. Eu pedi demissão, eu tava num emprego bom, eu amava aquilo que eu fazia ali, era muito legal, mas a minha parte artística sabia que eu ainda queria viver de arte. Depois que eu larguei meu emprego, comecei a dar aula de dança, comecei dando 1 aula por semana, mais pra frente eu comecei a dar 3, e aí minha turma foi crescendo, mais pessoas me chamaram pra dar aula, né? Outras escolas me chamaram pra dar aula. E eu comecei a dar aula todos os dias. Hoje em dia eu consigo me sustentar com as minhas aulas de dança e eu fico muito feliz. Tô fazendo uma coisa que eu gosto, que é dançar, que é dar aula de dança, que é ouvir música, que é ensinar as pessoas o que eu sei, o que eu amo fazer, que é dançar. Então isso tem sido uma realização muito, muito grande na minha vida. Eu sempre ouvi das pessoas, ai, mas por que você tá dançando? Isso daí não vai te dar dinheiro. Vai fazer uma coisa que vai te dar futuro. Não deem ouvido pro que as pessoas estão falando de negativo, entendeu? Ouçam aquelas pessoas que vão te incentivar naquilo que você quer. As pessoas não conseguem entender que a dança também é um trabalho, que a arte é um trabalho. As pessoas não nasceram do dia pra noite, vou virar um artista. Não, são 15 anos aqui, ó. 15 anos aqui, ó. Valorizem. Essa é a palavra, valorização do artista. Se vocês têm vontade, têm o sonho de viver da arte, não desista. Se lembrem sempre, dedicação, acredita em você, tenha confiança no que você sabe e no que você quer. Eu vou te falar a verdade, você pode ser tudo isso que você quiser, só que você não vai ser do dia pra noite. Se prepara o seu corpo, treina, aprenda, faça cursos, workshops. Cuida da sua ferramenta que é o seu corpo. Esteja aberto para as oportunidades. Então, às vezes, não aparece aquilo que você quer, mas aquilo ali vai te gerar uma experiência e estar um pouco mais perto do que você quer. Muita gente quer viver de arte e eu digo pra vocês que isso não é impossível, tá? Não é fácil, mas também não é impossível. Fechou?
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que isso possa ter acrescentado um pouco na vida de vocês, a minha experiência. E espero que você não desista do seu sonho de viver da arte, porque isso não é impossível. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo. E eu amo falar de arte, nem posso falar porque eu não paro nunca mais. Tchau!